Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Vamos dizer juntos com muito amor? Bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti. E eu declaro, Deus não te esqueceu. Nunca. Se em algum momento você pensou isso, hoje Deus vai te responder. Chegou o tempo da graça de Deus. Toma posse. Fica até o final desse vídeo e recebe. Hoje Deus fala em João 20. Espírito Santo amado, vem sobre nós e nos ajuda a compreender a Tua palavra. Fala, Deus, que Tua serva, Teus servos te escutam. Escute com o seu coração. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, dos versículos de 11 a 18. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para o Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele me traz assim um misto de experiências, sabe? De emoção, de alegria. Eu me sinto assim como Maria Madalena, na sua própria história de vida. Tocada por Jesus, encontrada por Jesus, resgatada por Jesus. E aquela mulher cheia de pecados como eu, como todos nós. Depois do encontro com Jesus, passa a seguir Jesus com todo o seu amor. E Jesus escolheu. Sim, ela foi a mulher que anunciou a ressurreição. E antes quando eu lia essa passagem, eu dizia assim: Ô Senhor, que experiência. Ela ouviu Jesus dizer: Maria. Jesus chamou o seu nome. E quando Jesus chama o nome, a alma dela exulta, volta, olha para ele. E eu dizia assim: Ô Jesus, como eu queria fazer essa experiência de Maria Madalena. E aí em oração o Senhor me disse: Eu estou aqui, filha. Eu sou o mesmo Jesus que chamou Maria. Eu estou aqui. Aqui na tua oração contigo. E eu estou chamando o teu nome. Ter Jesus é ter tudo, meu povo. É ter tudo, meus amados. E é por Ele que eu vivo, por Ele que eu existo, por Ele que eu respiro, por Ele que eu enfrento todas as dores e situações. É por Ele que eu estou aqui.
trazendo a palavra dele para que todos possam viver esse amor tão único que ninguém pode dar. Só ele. Jesus está chamando você pelo teu nome agora. Maria Madalena, ela está chorando, como a gente leu. E ela foi até o túmulo, ela não encontrou Jesus. E o coração dela só sabe fazer uma coisa: chorar. Imagine, eu faço o mesmo. Ela procurava o seu Senhor, ele não estava mais lá. Quem ama tanto a nosso Senhor Jesus Cristo e ainda não encontrou com ele, deve chorar mesmo. Imagine a situação, nos coloquemos lá. Aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Não. Ela não estava entendendo ainda. Para ela tinha acabado. Para ela perdeu. Para ela Deus não respondeu. E talvez você já tenha se sentido assim. Você procurou e não encontrou. Você pediu e não aconteceu. Você esperou e nada mudou. E no fundo veio aquele pensamento: será que Deus me esqueceu? Talvez naquele momento também passou isso na cabeça de Maria. Cadê o Senhor? Será que ele não vem? E isso tudo aconteceu a poucos passos de Jesus. Olha que forte. Olha que forte. Jesus estava ali, vivo, presente, olhando para ela. E ela não reconheceu. Porque a dor, às vezes, cega. A tristeza confunde. O sofrimento faz a gente achar que Deus não está. Mesmo quando Ele está do nosso lado. Mas tudo muda em um instante. Olha a nossa experiência. Jesus chama Maria. Ele não dá explicação, ele não faz discurso. Ele chama pelo nome. E quando ele chama, ela reconhece. Minha amada, meu amado, só basta isso. Porque Deus nunca te esqueceu. Ele sabe o teu nome. Ele conhece a tua história. Ele viu cada lágrima que ninguém viu. Você pode não estar reconhecendo, mas Ele está aí, ó. E Ele está aí do teu lado. Você pode até não estar sentindo, mas Ele está aí presente. Ele está com você. E você pode até estar chorando hoje. Mas o encontro já está acontecendo. E talvez tudo o que falta é você escutar Ele te chamando. Diga seu nome. E faça a experiência de Jesus chamando o teu nome. Porque Ele deu a vida por ti. Para te salvar. Quando Jesus chama, tudo muda. E hoje, quando eu leio essa passagem, eu tomo posse e faço a experiência. Jesus está aqui. E Jesus está me chamando pelo meu nome. Aninha. E ninguém me ama como Ele. E é por isso que eu sigo. Às vezes, quando eu olho para mim, com muitas dores e com alergia aos remédios de dores que existe praticamente tudo, alérgica a praticamente tudo, eu uno a minha dor, a dor de Jesus na cruz e oferto para que você possa ter uma experiência com Ele. Para que os corações mais duros se abram para Jesus, porque só ouvindo Ele chamar é que a gente tem vida de verdade. Nada em vão com Jesus.
hoje, o teu propósito desse dia, faça a experiência. Você vai parar em silêncio e repetir: Senhor, eu quero te reconhecer. Senhor, eu faço a experiência agora. Eu pronuncio o meu nome e é o Senhor me chamando. Faça essa experiência. Se for possível, corra na capela do Santíssimo, adore Jesus e escute Ele te chamando. Ore, agora mesmo se entregue e diga: Senhor, mesmo quando eu não te percebo, eu creio que o Senhor está perto, está aqui. Me chama pelo meu nome. Me faz, Senhor, te reconhecer e enxergar a tua presença na minha vida. Cura a minha dor, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas e me conduz ao encontro real contigo. Ah, Senhor, quantos livramentos. Tudo que o Senhor já fez por mim. Em cada sopro de vida que eu tenho, é o Senhor me chamando pelo nome e dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, glória a Deus, sempre a Deus. Amém, 1000 vezes amém. Tome posse. Hoje escreva seu nome nos comentários. E pode escrever: Deus me chama pelo nome. É. E quando Ele chama, tudo muda. Nós continuaremos reunidos na graça do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu te amo. Escute o dia inteiro Jesus dizendo isso. A paz, minha amada e meu amado. Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Digamos juntos: bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti. E nós tomamos posse. Tome posse. Aprenda a sentir a presença de Deus. Você não precisa viver uma fé vazia. Deus pode ser experimentado. Olha que coisa linda. E é isso que Ele quer que a gente viva hoje. Fica até o final desse vídeo. Ele está falando com você. Hoje Deus fala em Lucas 24. Espírito Santo amado, abre nosso coração para compreender a Tua palavra. Fala, Deus, que Tua serva, Teus servos te escutam. Escute com seu coração. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, dos versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o quê? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? E contaram tudo o que tinham vivido e como suas esperanças pareciam ter acabado. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória?
e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhe em todas as Escrituras o que a seu respeito estava escrito. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como se fosse continuar adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a palavra, partiu e lhes deu. Nisso os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Ele, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os outros reunidos. Eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Chega, o meu coração arde quando eu leio essa palavra. Esse evangelho aquece a nossa alma. Por quê? Eu também sempre disse: Jesus, eu sou como os discípulos de Emaús. Tanto tempo tão tarda e lenta. Quantos de nós não? É Jesus aqui com a gente e tantas vezes a gente não compreende. A gente não está compreendendo. Aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus e não sabiam. E isso é muito mais comum do que parece. Tem gente que ama a Deus, mas não sente. Tem gente que reza, mas não percebe nada. Tem gente que está vivendo com Deus do lado, mas o coração frio. Não é falta de Deus, é falta de percepção. Olha o que acontece no Evangelho. Jesus se aproxima, caminha junto, conversa, e mesmo assim, eles não reconhecem. Por quê? Porque estavam presos na frustração, presos no que deu errado, estavam presos naquilo que não aconteceu como eles esperavam. E quando o coração fica preso na dor, ele perde a sensibilidade espiritual. A presença de Deus não é barulho. Sabe, não é sempre emoção forte. Não é sempre algo extraordinário. Não, externo. Não. Começa aqui dentro. Muitas vezes é no caminho simples. Na conversa, na palavra, no partir do pão. Mas só percebe quem desacelera. Só sente quem abre o coração de verdade. Só reconhece quem para de viver só no problema. Talvez você esteja esperando sentir Deus de um jeito grandioso, mas Ele já está aí, no teu dia comum, tentando falar com você. E o segredo está nesse pedido dos discípulos. Fica conosco. Fica, Jesus. Quando você convida, quando você se abre, quando você insiste na presença, os teus olhos se abrem. E aí você percebe. Ele nunca foi embora. Ele sempre esteve aqui. Sempre. Que coisa maravilhosa. Ele sempre esteve aqui. Faça um exame agora de consciência e pense. Se Ele não estivesse comigo todos os dias, eu não teria suportado os dias mais desafiadores. Eu teria me perdido
mas Ele estava comigo, Ele me trouxe de volta ao seu caminho. Eu não teria chegado até aqui. Isso é fazer memória e ser grata a Ele. O nosso propósito de hoje, família amada, é exatamente esse. Você vai separar alguns minutos em silêncio. Esses minutos bem vividos podem transformar tudo. E nesse silêncio em oração, você vai dizer: Senhor, fica comigo. Senhor, fica comigo. Essa frase, sendo a tua oração constante, ela pode mudar tudo. E em oração, peça agora ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para a tua presença. Tira de mim toda distração, toda frieza. Senhor, me faz tirar os olhos dos problemas, porque assim eu não consigo sentir a tua presença e colocar em ti. E com os meus olhos fixos em ti, Jesus, tu então é o Deus que pode resolver todos os problemas. Senhor, que eu queira antes te ver, que eu queira antes estar na tua presença. Eu te peço, fica comigo, caminha comigo e faz o meu coração voltar a arder na tua presença. Isso é tudo o que eu quero, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. 1000 vezes amém. Declara esse amém com toda a tua fé e com muita gratidão, sentindo a presença de Jesus. Leva a presença de Jesus a outros. Envia agora a palavra de Deus. Deixa o seu like, vamos evangelizar. Vamos ser aqueles que volta correndo para Jerusalém e anuncia: Ele vive. Essa é a nossa missão. Vem para o teu exército de Deus, hoje, 12:00 ao vivo. Vem se encontrar com o teu Jesus. Ele quer fazer o novo na tua vida. E a nossa frase é essa hoje: Deus está aqui. Declara isso aí nos comentários. Deus está aqui. Nós continuaremos reunidos na graça do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A paz, minha amada e meu amado. Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Digamos juntos: bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti, esse sábado santo. E a pergunta: onde Jesus está na tua vida? Tem momentos que parecem silêncio, mas já são começo de milagre. Filha, filho, fica atenta, atento. Nesse dia, que é o dia do mais profundo silêncio, deixa o Senhor falar o teu coração. E entenda o que nós estamos vivendo hoje. Hoje Deus fala em Mateus 28. Espírito Santo vem sobre nós. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para receber a tua palavra. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com o seu coração. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 28, dos versículos de 1 a 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve.
Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a vos dizer. As mulheres partiram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha amada, meu amado, o Sábado Santo é o dia em que Jesus não aparece. O corpo dele está no sepulcro. A voz dele não é ouvida. Os discípulos não veem mais o Mestre. A terra toda, num silêncio estranho, sabe, pesado, como se tudo tivesse parado. Mas esse silêncio não é vazio. Segundo a tradição da igreja, é exatamente nesse dia que Jesus desce às profundezas. Ele vai ao encontro daqueles que esperavam a salvação. Ele entra no lugar mais escuro, mais esquecido, mais distante, para levar a luz que ninguém podia levar. Enquanto o mundo pensa que tudo acabou, Cristo está agindo onde ninguém vê. A humanidade naquele momento está como que suspensa, sem entender, sem resposta. Entre a promessa e o cumprimento. Entre a dor da cruz e a glória da ressurreição. E esse dia continua existindo. É o dia em que parece que Deus não fala. É esse Sábado Santo que nós estamos vivendo. É o tempo em que a oração não traz resposta imediata. É quando tudo fica assim no meio, sem conclusão, sem clareza. Mas é justamente aí que Cristo trabalha mais profundo. Porque existem lugares dentro da gente que só Ele pode alcançar. Só Ele. Existem feridas, sabe? São feridas, dores antigas, situações enterradas que não se resolvem na superfície. Não. E é aí, nesses lugares que Jesus entra nesse Sábado Santo. Ele entra profundo, no silêncio, na profundidade, no invisível. Ele não abandona. Ele desce. Ele não esquece de nós, nunca. Ele vai ao encontro.
E enquanto parece que nada está acontecendo, a obra mais decisiva está sendo realizada. Por isso, esse dia não é sobre ausência. O Sábado Santo, filha, filho, é sobre um Deus que age em silêncio, nos lugares onde ninguém mais consegue chegar. E quem atravessa esse silêncio com fé, vive o encontro com o Cristo vivo. Hoje, durante todo esse dia, é o dia de fazer o máximo de silêncio. Talvez você esteja se perguntando, Aninha, eu amo tanto a Jesus, eu quero saber como é que eu me comporto. Você tomou a decisão de viver uma Semana Santa profunda. Talvez esteja aqui alguém que pela primeira vez vive uma Semana Santa. Que coisa linda, meu Deus! Como é que a gente se comporta nesse dia? Com profundo silêncio. Ontem, na Sexta-feira Santa, nós estivemos com Jesus até a morte de cruz. O único dia onde a terra ficou sem Jesus. Você chega na igreja, o sacrário está aberto, não tem Jesus eucarístico. A comunhão que a gente fez ontem, na celebração da paixão, foi exatamente das partículas consagradas da missa da Quinta-feira Santa, do lava-pés, como nós vivemos. Nós estamos nesse momento de passar da cruz, Jesus sepultado. E esse silêncio profundo nos faz estarmos inteiros em Jesus. E com o coração e a alma e a vida entregue a Ele, deixar que Ele desça no abismo da nossa alma. Está sobre a terra aquela única e a primeira que acreditou. É dia de estarmos mais unidos ainda a Nossa Senhora, a Maria Santíssima, aquela que estava de pé aos pés da cruz e que ficou em oração, confiando na certeza de que o seu filho voltaria, porque ele prometeu que ressuscitaria no terceiro dia e ele cumpre o que promete. Hoje é esse dia. O dia inteiro de profundo silêncio, amor, intimidade com o Senhor, oração. Meio-dia estamos juntos no nosso exército de Deus, nesse retiro de Semana Santa, juntos como uma família de oração que nós somos. E a sua postura vai fazer com que no teu silêncio de amor, a tua família também ame a nosso Senhor. E então, ao pôr do sol, nós todos estaremos na Santa Missa, na mãe de todas as vigílias, nessa celebração única e linda. E então, no silêncio dessa vigília, nós vamos exultar, dando glória a Deus que vence a morte. Porque nós não paramos na cruz. Nós vamos até a ressurreição. E então sim, à noite nós vamos exultar dessa felicidade e já celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Então prepare o seu coração para viver tudo isso, a sua família, e viva hoje esse propósito. Você vai dar um passo de fé. Vai fazer algo que você tinha parado por desânimo. E vai confiar que Deus já está agindo. Deus age no concreto. Se estava por um fio teu casamento e você estava para desistir, você vai retomar essa causa,
Você vai insistir com Jesus e você vai entregar a Ele, pois Ele está descendo a mansão dos mortos, descendo a alma do teu marido e também a tua. Confie, Deus está agindo. E cada uma que sabe qual é a realidade que tinha sido parado. O desânimo tinha chegado, mas agora o Senhor visita para ressuscitar. Ore e diga: Senhor, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não enxergo tudo acontecendo, eu escolho confiar que o Senhor está agindo, Senhor, agora. Remove as pedras que eu não consigo tirar. Remove, Senhor, tudo aquilo que me paralisa e renova a esperança. A tua esperança agora, Jesus, que me faz caminhar com fé, sabendo que o teu milagre já começou. Em teu nome, Jesus amado, eu tomo posse. O teu milagre já começou. Amém. Declara esse amém tomando posse. E leva Jesus. Leva todo o sentido desse sábado santo único a todas as vidas. É você, honrando o teu Salvador Jesus Cristo. E esteja no teu grupo de oração Exército de Deus hoje. Se você nunca viveu essa experiência, é com Jesus que você vence. 12:00, a gente te espera. Declara essa frase. A pedra já está sendo removida e o milagre está acontecendo. Nós continuaremos reunidos na graça do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A paz, minha amada e meu amado.